tá? Vamos dar uma olhada geral aí no que a gente viu desde o começo do ano, né? Do ano letivo, na verdade. Então a gente começou vendo, já que essa disciplina tem o nome Tecnologia dos Materiais, a gente começou avaliando esse nome. Tecnologia seriam as etapas de processamento, de obtenção dos materiais. Tecnologia muda. Então a gente vai estudar, claro, algumas tecnologias, mas que você está nessa disciplina e nas outras do técnico de vocês, né? Para que Mas para que vocês compreendam essa tecnologia, nós precisamos saber a ciência. Então, eu comecei a ensinar a ciência dos materiais. Na verdade, esse curso é sobre ciência dos materiais. Ele se chama Tecnologia dos Materiais porque é um enfoque um pouco mais simples, um pouco menos aprofundado, porque é para um curso técnico. Tá? Mas a ideia é que a gente vai estudar ciência dos materiais do ponto de vista mais do técnico, e não do engenheiro, e não do cientista, mas é a mesma ideia. Claro, como eu disse, nós vamos ver algumas tecnologias, senão nem faz sentido aí para vocês, mas o nosso ponto é material. Por isso que eu fiz algumas perguntas retóricas na primeira aula, para situar vocês, porque fala assim, como materiais? Material escolar? Material de construção, né? Sei lá, material de limpeza, né? O que é um material, então? Do ponto de vista da tecnologia dos materiais, o material é uma substância que pode ser usada numa obra de engenharia. É aquele negócio que eu falei para vocês. Você vai fazer uma obra de engenharia, pelo menos uma parte dela, com óleo? O óleo talvez vá dentro da máquina, mas você não vai construir a máquina com óleo. Você vai construir uma parede ou um carro com água, né? Você vai construir, sei lá, uma subestação de energia com gás? Não, então você vai usar sólidos. Você vai usar aço, ferro, alumínio para fazer fio de cobre, capacitor cerâmico. Algumas coisas vão ter pedaços de plástico para ficar mais leve. Tem até o plástico vagabundo que a gente usa no dia a dia, né? Vagabundo é modo de dizer, só para ficar engraçado, né? Até um plástico mais tecnológico e tal, que pode ser, ter uma aplicação mais nobre, que vai diminuir o peso numa dada aplicação, né? E aí a gente falou assim, o que é uma obra de engenharia, o que eu já falei aqui, está escrito aqui embaixo. Então, prédio, casa, computador, tal. Então, a gente compreende a engenharia de materiais de um modo bem simplificado, para não dizer até grosseiro, como uma engenharia que não faz projeto, mas sim uma engenharia que serve os projetos das outras engenharias, tá? Essa é a definição dos materiais que a gente vai estudar nessa disciplina como sendo sólidos, e sendo sólidos para obras de engenharia, e essa área de materiais como uma área que busca matéria-prima para outras engenharias, busca matéria-prima para o engenheiro civil fazer um prédio ou uma casa, busca matéria-prima para que um engenheiro da computação possa fazer todos os componentes de um hardware, ou até um engenheiro mecatrônico de controle de automação faça esses componentes, atue junto com o engenheiro da computação, sei lá, que o engenheiro mecânico possa desenvolver um carro com além da melhor aerodinâmica, que é o trabalho dele, mas com materiais mais leves e que tenham a mesma resistência e por aí vai. Então, o engenheiro de materiais, ele é basicamente como se ele fosse um alquimista, né? O que é o alquimista? É aquela figura do químico, mas é aquela figura do químico meio na época medieval, né? Não sei se a palavra alquimista vem da época medieval, né? Mas eu compreendo assim, como sendo o mago, né? Aquele cara que faz, claro que não estou querendo exaltar a minha própria engenharia, mas só para dar ideia para vocês, que em vez da gente fazer poções, a gente vai produzir materiais sólidos, com cada vez melhores propriedades e, de preferência, menor custo. Para quê? Para que as outras engenharias peguem esses materiais e façam as suas obras, tá? Então, aqui a disciplina se chama Tecnologia dos Materiais, mas ela é uma disciplina não sobre tecnologia. Como eu falei, claro que nós vamos falar de tecnologia também, mas ela é uma disciplina sobre materiais. Então, aqui nós vamos estudar os sólidos. Poderia ser do ponto de vista da engenharia, poderia ser do ponto de vista da ciência, mas é do ponto de vista do curso técnico. Mas a matéria é a mesma, ela só é um pouco mais simplificada aqui, tá? Então, como a gente vai estudar o sólido, a gente vai estudar os sólidos nessa disciplina, como eu acabei de falar, né? A gente tem que pensar o que compõe um sólido. Não só um sólido, tá? Mas tudo que é matéria, tudo que é tangível, gás, ar, sólido, tudo é composto de átomos e moléculas. E aí eu dei uma dica aí para vocês da dimensão da escala atômica, tá? Tem alguns grupos que vão ficar... não, vocês não vão ficar com isso aqui porque eu cheguei da utilidade e tenacidade. O pessoal do noturno que vai ter que me falar isso aí. Quero ver como é que explica isso aí. Qual que é a dimensão da escala atômica? É 10 a menos 9 metros. Eu vou falar, mas o que é isso? Como é que você escreveria esse número sem potência? Duvido que eles vão responder. Mas, enfim, a resposta está aqui, ó. Tá? O 10 elevado a menos 9 é um 1 com 9 zeros na frente do 1.
estando um desses 9 zeros antes da vírgula e o outro, os outros 8 zeros depois. Então, quer dizer que eu peguei 1 metro e dividi ele por 1 bilhão. Esse número aqui embaixo é 1 bilhão, pra você ter uma ideia do tamanho. E o outro, 10 a menos 6, eu dividi 1 metro por 1 milhão. Então, essas escalas aqui, em metros, isso aqui seria, vamos dizer assim, comprimento muito próximo de uma ligação química, medido em metros. Como é que você vai pegar o seu metro, divide por 1000, você consegue imaginar, tem a medida do milímetro ali da sua régua. Divide por 1000 de novo. E mais uma vez, porque é 1 bilhão. Então você pegou o metro e dividiu, não é que você dividiu 3 vezes seguidas por 1000. Então é uma coisa que você não consegue nem imaginar. Né? E na verdade, a escala atômica mesmo está em 10 a menos 10. Ainda você teria que dividir por 10 de novo. Mas aqui, para tudo que a gente vai falar, uma escala boa dentro dessa disciplina é 10 a menos 9 e 10 a menos 6. Para dar ideia aí que a gente vai estudar sólidos, e do ponto de vista meio que químico, a gente vai lá na dimensão pequenininha estudar os átomos desses sólidos. Aí tem um vídeo bonitinho para dar melhor essa ideia. Isso aqui é vamos dizer assim, como se fosse um resumo do vídeo, né? Eu coloquei alguns elementos que aparecem lá no vídeo para ilustrar melhor. Isso não interessa muito. O que interessa é, naquele começo, nós vamos estudar nessa disciplina sólidos. E do ponto de vista basicamente químico dos sólidos, porque nós vamos lá no átomo, nós vamos lá na ligação química, tá? Claro que aqui a gente não vai aprofundar tanto nessa área de química, porque, como eu disse, é a visão do técnico e não a visão do engenheiro, tá? Aí a gente falou, o que é um átomo? Gente, vocês estão saindo do 9º ano. Agora não mais, né? Mas no começo do ano, quando a gente começou a disciplina. Vocês estão saindo do 9º ano vindo para uma escola técnica. O pessoal do noturno, tem gente lá que parou de estudar faz 30 não, exagerei, mas tem gente que parou de estudar faz 10, 15 anos. O pessoal vai lembrar o que é o átomo? Às vezes você viu átomo em ciências, na matéria de ciências, lá no 9º ano, você nem entendeu o que era. Por isso que eu trouxe aí, ó. O átomo é considerado, ou pelo menos na Grécia Antiga, o pessoal pensava assim, como o menor componente do material sólido. Depois descobriu-se que não era bem assim, porque, né, eu já até desenhei aqui para ilustrar, esse é o desenho mais clássico de átomo que existe, fiz até um brilhozinho aqui para ficar mais chique, né, que ele é dividido em núcleo e eletrosfera, que os elétrons giram em volta do núcleo, né, se girar aí é uma coisa bem diferente se for pensar em termos de física quântica, mas aqui para a gente não interessa nada disso. O átomo não só é o menor componente do material sólido, como de qualquer substância, também do líquido e do gás, tudo que existe é formado de átomos, tá? Tudo que é tangível, tudo que é matéria. Agora, ele não é bem o menor componente, mas nessa disciplina a gente pode considerar o menor componente. Sabe por quê? Eu fiz isso aqui, ó, talvez você nem vai lembrar mais o que é, mas no semestre que vem, quando a gente estiver vendo o diagrama de fase, a gente vai voltar a discutir tudo isso aí. A ferrita, a austenita e a ferrita, de novo, são as formas que os átomos do ferro se organizam conforme aumenta a temperatura. Os átomos estão organizados no ferro a temperatura ambiente de um jeito. Esse jeito tem vários apelidinhos. Um que eu inventei aqui, ó, padrão de organização 1, por isso que eu chamei de P1. Um apelidinho é ferrita, o outro apelidinho é ferro alfa. Se você aquecer esse padrão de organização dos átomos, que agora não interessa o que é, a gente vai ver isso aí depois que acabar a propriedade mecânica, tá? Que é o que a gente tá vendo agora. Muda para o padrão 2. E olha que louco, se você aquecer mais ainda, volta para o padrão 1. Só que como é um padrão 1 numa temperatura maior, os átomos estão mais afastados, teve dilatação térmica, então o apelidinho muda. Você tem ferrita alfa, que é o quê? O que é ferrita alfa? Um padrão de organização dos átomos que os cientistas deram um apelidinho, ferrita alfa. Se aqueceu mais, mudou esse padrão. Os cientistas deram outro apelidinho, austenita, ou simplesmente ferro gama. Se aquecer mais ainda, volta para o padrão 1 com algumas diferenças, então em vez de chamar ferrita alfa, eles trocaram um pouquinho, chamaram de ferrita delta. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente compreendendo, mesmo que a química, a física já saibam que não, a gente compreendendo o átomo como menor componente do material sólido, já explica várias coisas para a gente nessa disciplina, como, por exemplo, a transformação que ocorre no ferro com aumento de temperatura. Isso é uma transformação de fase. Mesmo ele continuando sólido, a gente chama isso de transformação de fase, porque para nós aqui na materiais, né, só de mudar o padrão de organização dos átomos, a gente já considera uma outra fase. Não precisa ter... Porque vocês já estudaram isso aí em ciências, devem estar estudando agora em química ou em física. Por exemplo, quando eu tenho um copo de água com gelo, eu tenho 2 fases. Né? Sem pensar no vidro, só pensar na água que está lá dentro. Tanto no estado sólido, que é o gelo, né? Então, uma fase sólida, e água no estado líquido, então uma fase líquida. Você tem 2 fases lá, uma sólida e uma líquida. Isso aí vocês vão ver ao longo do ensino médio. Mas alguns sólidos, os metais principalmente, às vezes eles vão ter mais de uma fase sólida.
Quando você está aquecendo, o padrão de organização não muda de uma vez, ele começa a mudar devagarzinho e depois muda 100%. Então, em alguns momentos aqui, você vai ter aí, né, em alguns momentos não, só na temperatura de transformação. Quando você está nessa temperatura T1, você tem coexistência aí dos dois padrões, portanto, de fase alfa e fase gama. É como se fosse lá, em vez dos átomos estarem todos organizadinhos iguais, tem uma baguncinha. Em algumas regiões está um padrão de organização, em outras está outros, até arrumar tudo, até mudar totalmente do padrão 1 para um padrão 2. Agora é difícil para vocês verem isso, mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas o que eu estou querendo dizer? Só de você compreender o átomo como o menor componente do material, você já explica essa reorganização que ocorre espontaneamente com o aumento de temperatura nos átomos do ferro sólido, por exemplo, tá? Eu relembrei vocês, ou mostrei pela primeira vez, não sei se vocês tinham visto isso no ano, agora em química eu imagino que nós estamos já aí no fim do primeiro bimestre, né? Então eu imagino que isso vocês já tenham visto em química. São vários modelos atômicos, tá? No começo o pessoal não considerava carga elétrica, considerava simplesmente o átomo como a menor unidade. Nessa disciplina parou aqui. A gente vai usar esse modelo aqui. Por quê? Porque no estado sólido é uma excelente aproximação, é o modelo que a gente precisa. Você pode até provar matematicamente, quem faz isso é quem manja de física do estado sólido, não é nem o meu caso, que sou engenheiro de materiais, tá? Mas o pessoal da física do estado sólido consegue provar que esse modelo está correto, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, teórico, porque ele provou que é utilizado, ou para a gente entender melhor, pensa que é uma boa aproximação, tá? Aí vieram, depois, ao longo da história, mais modelos que consideravam a carga elétrica dos elétrons e do núcleo, que consideravam o movimento dos elétrons em volta do núcleo, tá? Mas isso não interessa. O que interessa para a gente é aproximar um átomo para uma esfera rígida. É isso que eu quero que vocês compreendam nesse início de disciplina. Então, basicamente assim, vamos estudar materiais. O que são os materiais? Os sólidos. O que compõe os sólidos? Né? Não só os sólidos, mas no nosso ponto de vista aqui, os sólidos. O átomo. Qual modelo atômico a gente vai usar? Esse aqui, ó, porque para nós ele é uma excelente aproximação. Ó, o modelo de Dalton, embora incorreto do ponto de vista teórico, é muito útil para entender como os átomos estão distribuídos em um material. Não só entender, mas explicar suas propriedades, tá? Mas para não falar que é o modelo de Dalton, para falar que a gente não falar que a gente realmente está pensando, como na época do Dalton o pessoal pensava que o átomo é uma bola de bilhar, a gente dá um nome mais chique. A gente fala modelo da esfera rígida, tá? Porque a gente vai aproximar os átomos para uma esfera. Primeiro, porque na temperatura ambiente as vibrações são baixas, são pequenas, dá para você fazer essa aproximação, né? E segundo, porque essa aproximação vai permitir a modelagem, a gente vê como os átomos estão distribuídos, os modelos geométricos que a gente vai estudar lá no segundo bimestre, quando terminar a propriedade mecânica, tá? Então, o modelo de Dalton está incorreto do ponto de vista teórico da química, da física quântica e tal. Mas aqui não. Aqui, para nós, como eu falei, tem gente que estuda física do estado sólido que demonstra matematicamente que para o estado sólido dá tranquilo para usar o modelo da esfera rígida. Não de Dalton. Não chama de Dalton que é feio, tá? Mas é basicamente o mesmo modelo, tá? Aqui eu fiz uns exercícios, a gente nem chegou a resolver. Tem um nesse estilo na lista que está lá no SIGA. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? A gente fez aí no plano. No próximo bimestre a gente vai fazer em 3D, tá? Aí a gente fez um padrão de organização. Ó. Suponha que os átomos de metal estejam ordenados conforme esse padrão. Claro que é tridimensional, são esferas e não círculos, tá? Mas aqui eu fiz círculos para dar ideia para vocês. Isso é um padrão de organização. Eu poderia desenhar eles de outra maneira, com outro padrão de organização. Quer ver como é que seria? Só dando um exemplo aí. Pessoal, vai fazendo pergunta, hein? Se vocês tiverem dúvida específica, eu estou fazendo isso aí para dar um start, dar uma aquecida em vocês, para vocês ficarem livres para fazer pergunta. Por exemplo, ó, esse aqui é um outro padrão de organização, ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês estão percebendo, os círculos ali que eu fiz, esses quadradinhos amarelos, estão seguindo o padrão do número 4 do dado, ó. Se você pensar nos centros deles aqui, ó, é o jeito que o número 4 tá no dado que a gente usa em joguinho, tá? Não, dado mesmo, de 6 faces, cubinho, dado. O número 4 fica assim no dado. Já o número 5, olha os centros desses círculos agora. O número 5 fica assim no dado. Eu posso pensar em duas dimensões no plano, ou seja, combinando vários círculos, num padrão de organização que combina aí os átomos nesse modelo aqui do número 5 do dado. Tá vendo? Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, porque o meu desenho está ficando horrível. Porque eu sei que tem muita coisa para falar ainda e eu não quero ficar aqui até amanhã no plantão. Ah, essa figura tá... Ah, não, eu consigo mover ela. Então, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Eu estou querendo dizer isso aqui. Vou fazer um padrão, ó.
assim. E repetindo ele, vai ficar diferente desse meu aqui, ó. Fazer um padrão desse jeito, deixa eu arrumar ele. Fazer um padrão diferente. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Vamos falar de sólidos. Sólidos, assim como tudo que é matéria, é composto de átomo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Jogar isso aqui em outro PowerPoint, porque senão eu vou estragar minha própria aula. Eu não quero fazer isso, ó. Então, isso aqui é um padrão de organização. Tá bom, vamos fazer de outro jeito, então, né? Ó. Tá vendo? Esse aqui é um padrão, agora vai faltar um no meio ali, né? Mas ok. É um padrão de organização diferente daquele que a gente imaginou que tinha ali, ó. Esse aqui é outro padrão. Não tá nem muito bem feito, tá meio próximo demais aqui. Mas vocês estão vendo que tem um espaço aqui, ó, o átomo do... não vai ter jeito, gente. Mas acho que vocês entenderam a ideia. Eu poderia organizar isso no padrão do número 5 do dado, em duas dimensões, no plano aqui da tela do meu computador. E eu preferi não. Eu preferi deixar ele organizado da maneira do 4 do dado, um do lado do outro, eles enfileiradinhos. A ideia desse outro aqui é que você, vamos dizer assim, você vai pulando as fileiras de modo que fica um espaço vazio, tá vendo? As fileiras não estão alinhadinhas. Esse do meio, o alinhamento começa aqui, ó. Você tem um alinhamento com um padrão, vamos chamar de A aqui, e aí repete o padrão A aqui. Aqui você tem um padrão B no meio, tá vendo? Porque esse está alinhado com esse está no meio dos dois. Esse está alinhado com esse está no meio dos dois. E você pode ir fazendo esse padrão. Bolinha. Roupa com bolinha é desse jeito, tem diferentes padrões, tá? Aqui não, tá os três alinhados, os três alinhados, os três alinhados, tá? Então a ideia é essa. A ideia é que você tenha aí, você saiba que a gente vai estudar sólidos do ponto de vista da química, então a gente vai no pequenininho, vai no átomo, mas que aqui a gente vai organizar o átomo com uma bola, porque para o estado sólido é uma excelente aproximação, e esses modelos geométricos de organização, padrões de organização, a princípio entre círculos, depois a gente vai ver entre esferas, já nos dão dicas dos materiais, tá? Classe de materiais e ligações químicas. Isso aqui tem um outro slide que está mais resumido lá para frente. Eu falei um monte de ligação química, como eu falei, vocês estão saindo do 9º ano, às vezes vocês não viram isso em química, vocês vão ver, vocês vão ter tempo de ver. Eu falei só para não parecer que eu joguei a informação aleatoriamente, tá? Então, vocês dêem uma olhada nisso, vai ajudar vocês em química, mas o que vocês precisam saber aqui nessa disciplina, como eu já falei no áudio, é isso aqui, ó. Ligação metálica, é como se fosse um compartilhamento entre todos os elétrons. Então, todos os átomos enfileiradinhos, do ponto de vista da carga elétrica, são iguais. Cerâmica de engenharia, não são todas as cerâmicas que têm ligação iônica, mas as de engenharia que a gente vai estudar aqui, elas têm ligação iônica, que é a doação permanente de elétron. O cara que ganha elétron fica negativo, o que perde fica positivo. Então aqui não é igual aos metais, que todo mundo compartilha todos os elétrons, então todo mundo, do ponto de vista da carga elétrica, qualquer átomo de alumínio aqui numa placa de alumínio é igual. Não. Num cristal de sal, o sódio é positivo e o cloro é negativo. E tem que ter essa alternância. Negativo, positivo, negativo, positivo. Então a estrutura é diferente. A ligação química é diferente, aqui é a ligação metálica, aqui é a ligação iônica, e tem essa diferença aqui de todo mundo que está um do ladinho do outro, tem a mesma carga elétrica. Ao passo que a cerâmica você vai alternando. Carga positiva, carga negativa, carga positiva, em qualquer lugar que você pegar. Se você pegar na linha aqui, na horizontal, ou seja, no deitado, você vai ver que é menos, mais, menos, mais. Se você pegar aqui na coluna, ou seja, no em pé, ó, menos, mais, menos, mais. E a cerâmica vai assim ao longo de todo o material. Aqui tem uma amostra de um pedaço de cerâmica tridimensional, onde você veria esses cátions. É claro que você não vê isso nem no microscópio, né? Porque, como a gente falou, a dimensão é muito pequenininha. Então, assim, não tem nem milhares num pedacinho aqui, ó. Eu tenho uma piramidezinha de material cerâmico, não sei se é um concreto, que raio que é, mas é um material cerâmico. Não tem nem milhares, não tem nem milhões, não tem nem bilhões de átomos aqui. Lembra que o número aqui está na ordem de 6 acompanhado de 23 zeros, tá? Esse número aí, 6 com 23 zeros, ou seja, 6 vezes 10 a 23, é um número que vocês vão ver bastante na química. Quando está relacionado com átomo, a gente fala muito desse número aí.
Eu acho que é só no segundo ano do ensino médio. Mas vocês vão ter tempo de ver isso aí. André, Oi, pode falar. tá conseguindo me escutar? Tô sim. Você está mostrando esses exercícios e o que eu queria saber é onde entram os cálculos nesse exercício. Em qual exercício? Esse anterior que você mostrou, acho que dos átomos. Ah, onde entra cálculo aqui? Isso. Como que resolve isso? Deixa eu te mostrar então. É que esses são mais simplesinhos. E na lista tem uns do mesmo estilo, que são um pouco mais. São um pouco mais elaborados, vamos dizer assim. Esse aqui é mais simplesinho, por isso que eu nem resolvi ele na aula. Quer ver? Tem um aqui que é Então, só. Pode falar, pode tem falar. alguma fórmula, alguma coisa do tipo que a gente precisa saber? Não, fórmula não, porque isso aqui são conceitos de geometria. Eu acabei não resolvendo esses exercícios, por quê? Porque a gente está com o tempo aí meio contado, então eu priorizei fazer aqueles de mecânica, de mola, que eu achei que eles eram mais interessantes. Por quê? Porque a gente no segundo bimestre vai ter tempo de fazer só exercício com essa cara aqui, tá? Então eu meio que pulei isso aí. Tem um lá na lista, ele é um pouco diferente disso daqui, mas quer ver? Vou fazer um outro aqui, ó, antes de fazer esse do padrão de organização, assim vocês ficam com eles feitos, né? Pelo menos quem veio no plantão, quem não veio também eu estou gravando, ó. Então, o comprimento da ligação entre dois carbonos é esse aqui, tá? Não vou nem ler isso aí, mas vou ler assim, 0,154 nanômetro, NN é nanômetro. Quanto vale isso em metro? Então, nos polímeros, por exemplo, é um material que você tem um carbono ligado covalentemente, essa linha significa que esses dois carbonos estão compartilhando um elétron, para lá continua, não me interessa o que é, para cá continua, não me interessa o que é. Aqui, assim, ele teria dois hidrogênios, mas eu nem vou desenhar os hidrogênios. E ele te falou que o comprimento dessa ligação, ou seja, do centro de um átomo de André, carbono, pode falar. desculpa te interromper, Não. mas está na tela dos elétrons ainda, metais, Ixi, cerâmicas. travou aí? Aham. Não sei se foi para mim, só para mim. Travou pro resto do pessoal? O meu já tá na conta. Já tá? Ah, Tá. não, então é o meu mesmo, André. Então daqui a pouco vai. Então, ó, você tem a ligação entre a letra C, né? Vocês sabem isso, imagino que vocês saibam que na química, o símbolo químico, quando você escreve, por exemplo, Na, ele representa um átomo de sódio. Quando você escreve Fe, ele representa um átomo de ferro, na representação ali, né? Esses nem tanto, seriam mais nas moléculas. Por exemplo, H2O, isso é uma molécula de água. Essa letra O representa o átomo de oxigênio. Essa letra H representa o átomo de hidrogênio, tá? Então, esses dois Cs representam carbono. Eu falei que essa ligação mede 1,54 nanômetros. Eu quero saber quanto é isso em metro. Eu já falei nas aulas que o 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9, ou 10 com 9 zeros, metros, tá? O 10 com 9 zeros não, né? O 10 com 9 zeros que eu tô falando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí põe um aqui, tá? Na verdade, é o 1 com 9 zeros aqui na frente dele, sendo que um deles está depois da vírgula. Então, isso aqui, ó, esse número é a mesma coisa que esse número. Preciso que vocês tenham essa clareza aí, né? Pelo menos já que vocês fizeram pergunta do cálculo, nem sei se tem cálculo assim nas atividades. Mas se vocês quiserem aí compreender essa disciplina e as disciplinas de química que vocês vão ter, até da matemática, vocês têm que entender a potência de 10. Quando eu tenho uma potência, vamos fazer um outro exemplo diferente. 10 a menos 7. Vai ser o 1 com 7 zeros na frente dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Conta aí, ó. Põe a vírgula aqui na frente, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 1, tá? Esse número elevado a menos 7 significa que é o 10 elevado a menos 7 são 7 zeros na frente do 1, nesse sentido aqui, tá? Então, a gente já consegue compreender que o 10 a menos 9 metros é 1 nanômetro. Você pode escrever ele como 10 a menos 9, ou você pode escrever ele exatamente do jeito que a gente falou. Vamos pôr aqui só para vocês não esquecerem, né? 10 a menos 9. Já que a gente está falando em metro, vamos pôr a unidade. 10 a menos 9 metro, eu posso escrever como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Deixa eu só... 9 não, né? Aqui é o 1. Significa que andei 9 casas, né? Tá certo. O zero seria aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Essa é a ideia. Eu quero que vocês saibam que esses dois números aqui são o mesmo número, tá? Então, 1 nanômetro vale isso aqui, mas a ligação carbono-carbono não tem 1 nanômetro, ela tem
0,154 nanômetros. Se 1 nanômetro vale isso aqui em metros, 0,154 nanômetros vale X. Regrinha de 3, tá? As unidades estão aqui. Aqui eu estou convertendo a unidade nanômetros para a unidade metros. 1 nanômetro mede 10 a menos 9 metros. 0,154 nanômetros mede X. Multiplique em cruz. 1 vezes X dá simplesmente X. Igual 0,154 vezes 10 a menos 9. Então, da mesma forma que a gente fez ali, né? O que significa esse número? Uma coisa que eu não comentei, né? 10 a menos 9 é como se fosse 1 vezes 10 a menos 9. Então, eu fiz essa brincadeira aqui de pôr 9 zeros na frente do 1, né? Então, eu vou fazer a mesma ideia aqui, ó. Só que em vez de copiar o 1, eu vou copiar esse número aqui, ó. Eu vou copiar 0, tem que copiar o 0, vai ter que deixar bem mais fácil, né? 0, 1, 5, 4... E eu ainda vou pôr mais 9 zeros aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai nem caber, né? De tanto zero que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta um ainda, hein? 9. E você põe uma vírgula aqui na frente. Eu faço de um outro jeito, tá? Eu conto quantas casas a vírgula andou. Então, eu vou fazer assim para conferir se eu não fiz besteira, se eu não errei, ó. A vírgula estava aqui, não estava? É a menos 9, então você tem que andar, se é menos, você vai andar casas para esquerda. Casa é o espaço entre um número e outro. Se fosse mais 9, você andaria casas para direita. Vamos ver se a gente acertou? Então, ó, aqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acertei, tá? Aí esse pedaço em azul você pode tirar. É até mais bonito se você desse a sua resposta. Isso aqui está em metros, né? Se você desse a sua resposta do jeito que está aqui em cima, 0,154 10 a menos 9, tá certo? Podia parar aí, tá? Mas eu prefiro deixar assim para dar uma noção para vocês de quanto é pequena uma ligação carbono-carbono. Porque número que eu dividi esse 0,54... Imagina assim, 1 metro é mais ou menos isso aqui, né? Vocês não estão aqui perto de mim, mas vocês conseguem ter uma noção mais ou menos de tamanho quando eu estico o braço, né? Vocês têm uma noção que 1 metro é isso aqui. Para vocês deve estar parecendo assim, né? Uma coisinha assim. Mas vocês têm uma noção do tamanho do braço de um ser humano, mais ou menos se abrir assim, né? Não abre 100%, mas também não se você fosse rezar um Pai Nosso. Mais ou menos aqui assim, ó. Isso dá 1 metro, tá? Imagina como é pequenininha a ligação carbono-carbono. Esse cálculo era para dar essa ideia para vocês. Na sala de aula a gente tem um pouco mais de tempo, então eu faria ele, né? Mas aqui a coisa ficou um pouco mais corrida, né? Eu vou criar um PowerPoint só para plantão, tá? Com esses slides aí, plantão, e aí a gente vai resolvendo. O outro exercício é mais simples que esse, porque esse potência de 10 é mais chatinho. Geralmente o pessoal tem mais dificuldade quando é cálculo puro do que quando é geometria. O outro é um exercício de geometria simples. Quer ver? Deixa eu... Isso aqui eu fechar, não precisa salvar não, senão eu vou me confundir onde eu estou salvando. O outro é um exercício de geometria simples. Ó. Deixa eu copiar a caixa de texto. Bom, tem que copiar tudo, né? Então deixa eu já fazer assim. Esse é um exercício de geometria... agora veio só a figura. Agora vai tudo. Esse é um exercício de geometria simples. Quer ver como é que você resolve ele? Ó? Então, supondo que os átomos de um metal estejam ordenados conforme a figura, calcule a distância dentre os centros do átomo vizinho. Não de um qualquer metal, né? De um metal não, de qualquer metal não. E os átomos de ferro. Só para a gente compreender. Depois a gente vai ver de fato como o ferro está organizado, tá? Eu dei aí, ó, o raio atômico do ferro. E eu quero a distância D. Tá vendo? Então é a distância entre um centro e o outro. Eu já falei que são os centros dos átomos. Como eu vou simplificar um átomo para uma esfera em 3 dimensões e aqui em 2 para um círculo, o que é o centro? Se eu tenho 2 círculos tangentes um ao outro e eu ligar os 2 centros dele pelo ponto de tangência, que é o que está acontecendo aqui, ou seja, círculos que se tocam num único ponto, aqui para cima é raio e aqui assim também é raio. Deixa eu pôr R maiúsculo, já que eu usei R maiúsculo ali. É raio. Então, o que eu tenho? Eu sei que D é igual 2 vezes a medida do raio. Então, D é igual... assim ficou bem ruim, né?
D igual 2 vezes a medida do raio. Qual que eu falei que é o raio atômico do ferro? 0,124. Isso varia um pouquinho de... É 0,12 e mais algum quebrado nanômetro. Varia um pouquinho de um livro para o outro. Então, eu tenho que fazer 2 vezes o valor do raio. Se o raio atômico do ferro, gente, é 1,24 nanômetro, quer dizer que aqui é 1,24 e aqui é mais 1,24. É só isso, não tem fórmula, né? Você tem que saber o conceito geométrico do que é o raio de um círculo, já que eu aproximei o átomo para o círculo. Parece bobo isso, mas a gente vai ver no próximo bimestre os padrões de organização dos metais. Então vai dar 0,248, certo? Depois que eu multiplicar por 2, nanômetro. Esse aqui é o exercício 2, que é esse que está aqui. Vamos fazer o 3 também. O 3 eu pus desafio, porque nem todo mundo tem uma base muito boa aí de geometria. Então, para alguns, isso aqui seria sim um desafio. Não para todos, tá? Aqui, ó, em vez de eu querer a distância entre os átomos vizinhos, eu quero essa distância D vermelha entre átomos que não são vizinhos. Bom, dá para eu raciocinar da seguinte forma. Todos esses 4 átomos aqui estão se tangenciando. Embora eu não tenha feito o desenho tão perfeitinho, a ideia do modelo é essa, tá? Vocês não tinham entendido isso, agora eu estou explicando o que é. Então aqui eu tenho o centro desse cara e eu tenho o centro desse cara. Como a gente falou ali, ó, que a distância D é um raio e mais outro raio, ó, aqui também é raio até o ponto de tangência, raio do círculo. Aqui também é raio até o ponto de tangência. Então aqui eu tenho, como a gente já viu, né, a distância Dzinho, 2 raios, certo? Aqui, ó, até o ponto de tangência, que não tem, porque o André fez errado o desenho, mas era para ter, é raio. Até o outro centro também é raio. Então, aqui assim, também é 2 raios. Idem aqui, ó, o ponto de tangência, traço o raio até o ponto de tangência, traço o outro raio até o ponto de tangência, aqui também é 2 raios. E aqui em cima também idem, ó, até o ponto de tangência, que de novo o André não fez, até o outro aqui é raio, e ali do lado de lá também é raio, então essa distância é 2 raios. Que forma geométrica é essa, gente? Ainda da maneira como eu desenhei aqui, tá claro que isso é um ângulo reto, isso é um ângulo reto, isso é um ângulo reto, isso é um ângulo reto. Nem vou deixar esses ângulos retos aí para não poluir a figura. É um quadrado. Aí você pode vir aqui na distância dzão, ó, e você pode fazer por teorema de Pitágoras. Ó, você pode vir aqui, né? Você tem um triângulo retângulo 2R, 2R, esse já era um pouquinho mais elaborado, por isso que eu chamei ele de desafio. Dzão. Então aqui seria o nosso exercício 3, né? Aí você vai aplicar um Pitágoras nesse triângulo aí, ó. Para todo triângulo retângulo vale sempre o teorema de Pitágoras. Então Dzão ao quadrado igual. Cuidado que não é só o R ao quadrado, hein? É tudo, é o 2R ao quadrado mais 2R ao quadrado. Você vai resolver esse Pitágoras. Tem escola que já ensina assim, ó. Se você tiver um quadrado, fazer aqui no canto. Um quadrado de lado A. Então, os 4 lados são A, porque essa é a definição de quadrado. Você vai traçar a diagonal do quadrado, poderia ser essa como poderia ser essa outra. Nós vamos traçar uma só para não confundir vocês. A diagonal do quadrado é A vezes raiz de 2. Então, aqui tá vendo que a diagonal do quadrado nem precisaria do Pitágoras. Eu podia ir direto na resposta lá, que a diagonal do quadrado é 2R raiz de 2. Ou, para ficar mais estético, a ordem dos fatores não altera o produto, 2 raiz de 2R. Acabou. Por mim, você pode parar aqui. É um exercício de pura geometria, não vai por... daria 2,82R. Não precisa. Mas já que fizemos por Pitágoras, nem todo mundo tem essa base, diagonal do quadrado ao lado vezes raiz de 2. Quem não tinha essa base, pode aprender agora. Decora isso aqui, a diagonal do quadrado ao lado vezes raiz de 2. Vai ser útil. Você vai prestar Enem, é uma boa você decorar isso aí, tá? Então, D quadrado é igual 4R quadrado, que eu tenho que elevar o 2, tem que elevar o R também, quando é multiplicação, o expoente distribui nos dois. Aquela história lá de quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É se tivesse um mais aqui entre o 2 e o R, não tem. Então é 4 mais R quadrado, mais 4 mais R quadrado. Então vai ficar aqui D quadrado é igual, mesma parte literal, soma os números. 4 mais 4, 8. Mantém a parte literal. Aí eu não vou poder agora dar aula de radiciação para vocês, tá? A gente pode até marcar um outro plantão sobre radiciação aí, se vocês tiverem muita gente com dificuldade. Mas, resumindo, tira a raiz dos dois lados, porque eu não quero o Dzão ao quadrado, eu quero Dzão. Raiz do Dzão é Dzão mesmo. Aí você vai tirar, quando você tem um produto, você tira a raiz dos dois que estão sendo multiplicados. Raiz de R quadrado é Rão mesmo. E a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Falei que não ia dar aula de radiciação, mas eu vou sim. Rapidão, tá? Rapidão. Vou
Isso aqui é a apresentação que depois eu vou chamar de plantão, tá? Aí eu mando lá no grupo para vocês também, para ficar separado da aula, para lembrar que a gente fez no plantão. Então, ó, vocês entenderam o final do cálculo? D quadrado é igual a 8R quadrado. Raiz do D é Dzão, raiz do Dzão ao quadrado é Dzão, raiz do Rão ao quadrado é Rão. Falta só tirar a raiz de 8. Vou mostrar para vocês rapidamente, para quem não sabe aí, que raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. 8 é um número que tem raiz exata? Você vai jogar na calculadora, como eu falei ali, vai dar 2,48, alguma coisa. Não, 2,41, 2,82 e alguma coisa, tá? 2,82 e uns quebrados, raiz de 8 vai dar. Então não tem raiz exata. Como é que você tira a raiz que não é exata? Acho que todo mundo já viu isso aí, mas relembrando, você tem que decompor o número em fatores primos. Põe um traço aqui, você vai dividir o número só por números primos. Um é número primo? Não. O primeiro número primo que você tem, e o único que é par, é o número 2. Número primo é que só é divisível por 1 e ele mesmo, hein, pessoal? 8 divide por 2 dá 4. Ainda dá por 2? Dá, então continua dividindo por 2. 4 divide por 2 dá 2. Ainda dá por 2? Dá, então você vai continuar dividindo até o número virar 1. É assim que você decompõe em fatores primos. Vocês já viram isso em algum lugar, mas tem gente que viu, mas não entendeu, então tô aí dando um extra aí para vocês, tá? Então, dividir o 8 sempre pelo menor número primo possível. Como aqui foi dando sempre par, o menor número possível, o menor primo possível aqui era sempre o 2. Se fosse o 12, não daria certo, ó. Menor número primo possível para eu dividir o 12, 2. Beleza, divide dá 6. 6 dá por 2 ainda? 6 ainda dá. Divide 6 por 2 dá 3. 3 dá por 2? Não dá mais. Aí você pega o que seria o menor primo possível. Qual o menor número primo possível que divide o 3? É o próprio 3. Né? Porque o 2 não divide, o próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3, 1. Então aqui, ó, o 12 decomposto em fatores primos é 2. 2 vezes 2 vezes 3. Se você multiplicar os 3, vai voltar a ser 12. Assim como o 8, né? Você foi dividindo por 2 até chegar em 1. Se você multiplicar os 3, aqui vai voltar a ser 8. Mas que idiotice, André. Você decompôs o número em fatores primos para multiplicar eles de novo e voltar a ser o mesmo número? Então, não, né? Não. Na verdade, eu quero reescrever o 8 assim em fatores primos, ó. Você pega para fazer raiz de número não exato, você reescreve em fatores primos. Então, escrever raiz de 8 é a mesma coisa que escrever raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Mas por que, André, que para tirar a raiz inexata, eu decomponho o número em fatores primos? Porque todo mundo que tem parzinho pode sair de dentro da raiz sozinho. Ou simplesmente, quem casa, ó, esse 2 casou com esse 2, saiu de casa. E quando casa, os dois viram um só. Acabou. Vamos fazer o 12? Só por exemplo, por isso que deu ali no exercício. Cadê? A raiz do 8 era 2 raiz de 2, tá? Raiz do 8 é 2 raiz de 2. Só para vocês ver se você entendeu, vamos fazer o 12. Raiz de 12, que também não é exata. A gente já fez a decomposição dele ali em fatores primos. Escrever 12 é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2 vezes 3. Pode fazer a conta aí de cabeça. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tira a raiz aqui, né? Escrever raiz de 12 é a mesma coisa que escrever raiz de 2 vezes 2 vezes 3, porque 2 vezes 2 vezes 3 é 12. Como é que é a historinha mesmo? Todo mundo que tem parzinho pode sair de dentro da raiz sozinho. Ou simplesmente, quem casa, sai de casa e quando casa vira um só. Morreu. Tá? Para quem não tinha, né, não trouxe esse conhecimento aí lá do 9º ano, lá de trás, ou viu até lá, ou aqui no Cefet, sei lá, e não entendeu, um extra para vocês que é matemática, que não é a minha disciplina, né? Mas podendo ajudar, a gente está aí explicando de onde é que saiu o... Cadê? O 2 raiz de 2 ali, tá? E aí é isso, pessoal. Aí eu já estava falando das ligações químicas, né? Expliquei todas as ligações químicas do ponto de vista da química, mas o que eu quero que vocês saibam, quando vocês pararam para perguntar do cálculo, eu estava nessa daqui, ó. Eu quero que vocês saibam que nos metais, o que tem é ligação metálica e todos os átomos do ponto de vista da carga elétrica são iguais. Na cerâmica, o que tem é ligação iônica e os íons, né? Os cátions, que são os positivos, e os ânions, que são os negativos, são diferentes do ponto de vista, tanto no tamanho, como do ponto de vista da carga elétrica. E no polímero nós temos ligações covalentes. Uma molécula de polímero, um pedaço de plástico, é como se fosse uma macarronada, tá? É claro que a gente não vê, né? Esses macarrões, porque eles estão lá paradinhos. É como se fosse um macarrão antes de cozinhar, o plástico sólido. Quando você derrete o plástico e ele vira uma meleca, é como se as moléculas ganham mobilidade, então é como se fosse um macarrão cozido, tá?
Cada fiapo do macarrão é formado, na estrutura do polímero, é formado por ligação covalente. E uma, ao contrário do macarrão, que não gruda um no outro, né? Não sei que você cozinha errado, não põe óleo para cozinhar e tal, as moléculas são ligadas umas nas outras por ligações secundárias. Então, cada fio, como se fosse vários fios de fone, cada fio é ligado, é formado, é constituído por ligações covalentes, mas se liga no seu vizinho por ligação secundária. E os polímeros são moléculas muito longas. É aí uma visão geral. Basicamente, vocês podem falar o que está nesse slide, da maneira que vocês entendem o que eu falei, quando eu falo que o tema, quem ficar com o tema ligações químicas e classes de materiais. Tá bom? Pessoal, agora eu vou, para terminar aí, vamos entrar em propriedade mecânica. Tudo bem até aqui? Tudo certo. André, você vai falar sobre dutilidade? Vamos falar resumidamente. Ó, aí a gente mostrou aí como é que era a máquina de tração. Basicamente, vocês têm que entender que você faz um corpo de prova, sei lá, não vou fazer na minha caneta da máquina digitalizadora, vai que eu quebro ela. Tem uma faquinha aqui com o busto da Cleópatra, essa faquinha parece um corpo de prova, eu prendo na máquina embaixo e em cima e puxo. Consigo prender e puxar. Geralmente é um lado só que se movimenta e o outro fica parado. Já é o suficiente, você já vai estar tentando esticar a sua amostra, no meu caso aqui a minha faquinha de abrir correspondência com o busto da Cleópatra. Olha que bonitinho, né? Eu fui lá, eu comprei isso aqui na loja de coisa assim, né? Aí eu achei que era alguma deusa egípcia, pesquisei se era Isis, se era não sei mais quem, não era ninguém. Aí depois eu descobri que era Cleópatra. Eu acho que é o busto da Cleópatra. Faz tempo que eu pesquisei, não lembro direito. Enfim, aí você encaixa o material aqui, ó. Encaixa o material aí, e aqui é um esquema, e aqui é o equipamento real, tá vendo? Ele até é fechado aqui assim, mas eu acho que fizeram um esquema desse jeito com ele aberto, tá vendo? Não aparece o material aqui, isso aqui é tudo fechado, a garra é inteira fechada, embaixo aqui também é tudo fechado. Pelo menos o equipamento que eu mexi lá no UFSCar era fechado, e o que a gente tem aqui no Cefet, se eu não me engano também, não lembro. Tem que olhar lá no Cefet, de repente é aberto, hein? Eu tô fazendo confusão. Eu ia dar prática disso aí, em 2020 e agora em 2021, só que, né? Então tem o vídeo, não tem a prática, mas tem o vídeo. O equipamento gera um gráfico muito parecido com esse. Esse é um gráfico característico dos metais. Por quê? Porque você vai pôr o seu material para ser esticado, então ele vai esticar. É razoável que ao longo do ensaio ele passe da situação inicial dele para uma que ele ficou mais comprido, para uma mais comprido ainda, mais comprido ainda, até que uma hora ele se esticou tanto que ele não aguenta mais, ele quebra. Claro que é exagerado, né? O metal não vai esticar assim igual uma massinha, não vai ficar tão fino em relação à situação inicial, não é dessa forma. Mas só para vocês compreenderem, é um desenho aí ilustrativo, tá? A cara do gráfico, você vai ter força no eixo Y, deformação no eixo X. Foi assim que eu expliquei para vocês na primeira vez, né? Deformação, ou seja, o quanto esticou. Agora a gente já sabe que no eixo Y o equipamento não vai marcar força, mas sim força sobre área. Qual área? Essa área aqui que eu pintei de vermelhinho, ou aqui é de baixo, é um cilindro, né? A seção transversal aí, a área é um círculo, como no dia que eu estava explicando, eu devo ter desenhado aqui para explicar. Então a força sobre a área vai ser marcada ponto a ponto, tá? O ensaio começa no zero, você não está fazendo força nenhuma e ainda não esticou nada. Então o primeiro ponto é força zero, deformação zero. Aí faz um pouquinho de força, deforma um pouquinho. O equipamento vem aqui, marca esse valor de força, e marca o tanto que deformou com esse valor de força. E assim por diante. Por exemplo, até peguei um aqui, ó. Nesse valor de força, porque o equipamento vai fazendo esse gráfico, não é uma linha. Ele vai fazendo ponto a ponto. Depois a gente que liga os pontos e faz a linha, tá? Ponto a ponto. Então, o valor de força marcado aqui, o valor de deformação marcado aqui embaixo. Mais um ponto. E assim por diante. Aí marca mais um ponto. Aí marca mais um ponto, marca mais um ponto, e assim vai, até ter a curva inteira. Então, para que vocês entendam o comportamento, no começo a força, ou a força sobre a área, a tensão, sobe muito e causa pouca deformação. A partir daqui, mais ou menos, ó, você começa a conseguir valores maiores de deformação, muito maiores, ó, a deformação cresce muito e a força quase não cresce mais. Geralmente isso acontece quando o material ficou mais fino, que a gente viu quinta-feira. Esse ficar mais fino, que é o empescoçamento, na verdade o empescoçamento está aqui, ó, tá aqui no meio. Não é nem o mais fino. Quando ele começa a ceder, ele começa a ter deformação permanente, aqui no sigma zero. Então, na verdade, é entre o ponto A e B, tá? A gente viu isso a semana passada. Entre o ponto A e B, ele cedeu, ele começa a deformar permanente. Coincide nos metais de quando ele começa a deformar permanente, ele também ceder, né? Tô chamando aí de ceder para dar a ideia que com pouco aumento de força ou de tensão, você deforma muito, tá? Tem uma dada hora
que a tensão começa a diminuir. Aqui, ó, o sigma U, que é um pouquinho antes do ponto C, é porque iniciou o empescoçamento. Eu não falei disso no dia, até devo ter comentado, porque vocês não tinham ainda a base de deformação plástica, deformação elástica, tensão de escoamento, limite de resistência à tração. Na verdade, o sigma U é o limite de resistência à tração. Ó. A gente viu a aula passada, é o máximo. Mas também aqui está coincidindo, ou um pouquinho depois dele, está ocorrendo o empescoçamento. Que quando começa a ficar mais fino, a tensão começa a diminuir. Porque, na verdade, ela não diminui. A tensão sempre aumenta. Mas você não considera essa diminuição de área no cálculo. Então, você está dividindo valores de forças ainda pela área grandona. Então, se a força diminuir um pouquinho, parece que a tensão está diminuindo. Na verdade, ela não está. Isso é tensão verdadeira, tensão de engenharia. Isso até quando eu explico na sala de aula causa um nó na cabeça dos alunos. Eu pretendo voltar a explicar, mas só quando voltar ao presencial. Vocês não precisam saber. Usa a tensão aí de engenharia, que depois do empescoçamento ela começa a diminuir. Na prática ela não diminui, mas se você usar sempre o valor de área, sempre o valor constante de área, uma hora você vai pegar essa diminuição. Quando a tensão começou a diminuir é porque a amostra empescoçou, ou seja, ficou mais fina aqui, e dado uma hora ela quebra. Quando ela quebra, tem uma queda abrupta. Esse aí é a cara da curva, o comportamento da curva. Para as diferentes classes de materiais, essas curvas vão ter diferentes caras. É isso que eu quero que vocês me expliquem. Quem ficar com essa parte, principalmente, mais do que o passo a passo do gráfico, o que eu quero que vocês me expliquem é isso aí. Por que os metais têm aquela cara, a cerâmica tem aquela outra cara e os polímeros têm aquela outra cara? Tá? No começo é sempre igual, muita tensão, pouca deformação. Se o material for frágil, ele já quebra ali sem se deformar. Se o material for dúctil, igual acho que foi o Luan que perguntou, ele vai ter uma deformação plástica grande antes de quebrar, que é o caso dos metais. Depois do escoamento, depois que acaba a deformação plástica ou a deformação recuperável, ele escoa, como se fosse um líquido, ele muda de forma, ele tem deformação plástica. Então, na deformação plástica, com pouca tensão, é a característica dela, né? Com pouca deformação, com pouca tensão, você consegue uma grande deformação. Pode ver, ó, geralmente a parte reta, o fim da parte reta coincide com o fim da deformação elástica. Ó, e é o que eu falei na aula passada. Um gráfico com essa cara é fácil ver onde é o escoamento. É aqui se tiver esse dente esquisito, que como muitos dos metais têm, alguns não. Alguns metais vão ter essa cara aqui. Aí não tem o dente, fica mais complicado para saber qual é a tensão de escoamento. Quando tem o dente, a tensão de escoamento é aqui a do dente. Acabou. A partir para valores de tensão maiores que esse, a tensão até vai cair, né? Na verdade, você vê em média assim, né? Você mede a tensão de escoamento, vê em que deformação que ela rolou, e você sabe que para valores de deformação maior que aqueles, a deformação já vai começar a ser permanente. Então, a parte redonda, deformação permanente para os metais. O dente aqui, tensão de escoamento, ou seja, tensão a partir da qual a deformação é permanente, que a gente vai mais descer ela aqui e tratar deformação, a partir da qual a deformação é permanente, por isso que a gente separou aqui, ó, regime elástico de deformação ou deformação recuperável e regime plástico de deformação. Aqui a gente não escreveu, porque ainda não era assunto, né? A gente viu isso na quinta-feira agora. Cerâmica não tem deformação plástica e no polímero dá pra gente ver também. No polímero também é claro o escoamento, não tem o dente, mas tem um máximo aqui no morrinho. Esse máximo é o que a gente vai chamar de tensão limite de escoamento e vai ter uma deformação correspondente. A gente sabe que para deformações maiores que aquela, ou seja, se esticou mais do que aquilo, lembra que o eixo X é os valores do tanto que o material esticou e o eixo Y é os valores de força que você fez para esticá-lo, certo? E a gente plotou as três curvas juntas. Essa curva nem está muito proporcional. Acho que a cerâmica iria muito mais alto. O metal não ficaria muito próximo da cerâmica, mas ficaria bem longe do polímero. Mas essa é uma curva geral que dá para a gente ter uma ideia muito boa, tá? Materiais como caneca de louça e giz de escrever na louça, né, eles quebram sem deformação nenhuma. O giz você consegue quebrar na mão. A caneca não. A caneca seria mais próxima a esse gráfico. E, ó, quebra no nível de tensão alto, mas com certeza sem se deformar. O metal joga ele no chão, ele não quebra. Por quê? Porque ele é dútil, ele não tem fragilidade. Agora joga uma caneca de cerâmica, caneca de louça no chão, ela estoura, né? O metal você teria que ficar igual um anelzinho de lata. Por isso que eu falei do anel de lata, que eu acho que é o exemplo do cotidiano do metal fraturando que vocês mais têm. Lá você vai fazer por fadiga e por flexão. Você vai ficar nheque, até ele quebrar. Mas se você olhar ali pertinho do lugar que quebrou, você vai ver que ele deformou um pouquinho, tá? No esticando, o metal vai ter um comportamento semelhante. Como a gente tá falando agora, vai ter o escoamento,
né, que é a deformação permanente, e depois do escoamento, que é aqui, né, a partir dessa tensão e dessa deformação, e depois do escoamento você vai ter ainda aqui, quando a tensão começar a diminuir, o hiperescoçamento, ela ficando mais fina no meio, tá? O plástico, às vezes pode, mesmo o plástico duro, pode deformar mais do que o metal, mas a ideia que eu quero dar aqui para vocês é que o plástico deforma com muita facilidade em níveis baixos de tensão, tá? Então a cerâmica aguenta muita tensão, mas não deforma quase nada e não deforma plasticamente. O metal deforma bastante plasticamente e aguenta menos tensão que a cerâmica, mas mais que o plástico. E o plástico é o que deforma com mais facilidade e o que aguenta menos tensão. A borracha foi aí de brinde, tá? Só para ilustrar melhor para vocês. O importante é diferenciar a cerâmica, o metal e o polímero, que é o plástico. A borracha é um tipo de polímero também. Então, quer dizer, é essa diferença bem grande. O metal é bem deformável, a cerâmica não. E cuidado, hein? Frágil. Frágil ao contrário de dútil nessa disciplina. Então, frágil não quer dizer fraco. Ó. A cerâmica é o mais resistente. É o que tem o maior limite de resistência à tração. Olha o limite de resistência à tração do metal. Está aqui. Lembra que limite de resistência à tração é a tensão máxima que atinge. Olha o limite de resistência à tração do polímero. Coincide com o escoamento. Né? Olha o limite de resistência da tração da cerâmica. É o material mais forte, aí, se você for ver forte, entre aspas. Né? O mais resistente. Embora ele seja, desse exemplo, o único frágil. O único que quebra sem deformação permanente. Tá? Ser frágil é quebrar sem deformação permanente, sem deformação plástica. Porque deformação elástica ele tem, ó. Se aumentou muito a tensão, ele deformou um pouquinho, mas ele teve deformação elástica. Os metais e os polímeros, mais hora, menos hora, eles cedem. Eles deformam permanentemente. A cerâmica não. Toda deformação que ela fizer, ela é recuperável, tá? Só que a cerâmica, apesar de ter deformação elástica, não dá para comparar ela com um elástico de dinheiro, porque ela vai deformar elasticamente muito pouquinho, uma quantidade imperceptível ao olho nu. É como eu falei, se essa reta verde tivesse mais correta, do ponto de vista técnico, a gente faria ela quase grudada aqui no eixo Y. Aqui a gente faz assim para vocês conseguirem enxergar, tá? Então, quer dizer, metal quebra se deformando ao ser esticado. Polímero quebra se deformando ao ser esticado e cerâmica quebra sem se deformar. Você pode testar isso aí com giz de lousa. Pega um giz e escreve em lousa, como em qualquer papelaria você compra isso aí, puxa dos dois lados, puxa, não dobra ele não, puxa. Você vai ver que ele faz até um barulhinho e quebra sem se deformar. Agora, um polímero, pega uma sacolinha de mercado, puxa, até quebrar, vai esticar um monte. Vai esticar de um modo que não volta. O giz até esticou um pouquinho quando você estava puxando, mas é tão pouco que você não percebe. E o metal, não dá para a gente fazer isso puxando, né? Mas a gente consegue fazer com anel de lata dobrando. Até daria para tentar fazer com papel alumínio, mas às vezes o papel alumínio vai ter um defeitinho ali, vai acabar rasgando, você vai ficar com a sensação errada de que o metal é frágil. Na verdade, o que fez ele rasgar e quebrar como se fosse um material frágil é porque a lâmina do papel alumínio é muito fininha, a espessura é muito fininha, então ele vai acontecer o fenômeno do rasgamento, mas não a fratura por tração. Se você conseguisse puxar uma folhinha de papel alumínio sem ela rasgar, você veria ela deformando um pouquinho também antes de quebrar, mas eu acho que não tem como. Sempre vai ter um defeitinho ali, sempre vai acabar acontecendo o rasgamento, tá? Aí aqui é o porquê. Que aqui eu só falei, o metal se comporta assim, a cerâmica se comporta assado, o plástico não sei o quê, pegando exemplos aí do dia a dia de vocês para ficar mais claro, né? Por quê? Que tá a pergunta, por quê? Cerâmica é o menos deformável, porque ele é formado de cátions e ânions. Deformar o material nada mais é do que deslocar planos de átomos, ou de íons, ou de moléculas, um em relação aos outros. Não existe planos de moléculas, mas enfim. Deslocar, então, planos de átomos ou planos de íons ou moléculas, um em relação às outras. Isso é deformar. Deformar materiais é movimentar átomo, tá? Sejam planos de átomos ou sejam moléculas. Átomo, quando eu estou incluindo aí átomos e íons também, tá? O ânion e o cátion. Se eu tentar deslocar os planos da cerâmica, que eu fiz só dois, né? Os planos de íons da cerâmica, os planos dos íons que estão organizados, os planos geométricos mesmo da estrutura tridimensional da cerâmica, eu fiz só dois para vocês verem o que aconteceria. O negativo ficaria em cima do negativo, o positivo ficaria em cima do positivo e por aí vai. O material não aceita essa situação. A fratura ocorre antes dessa situação ocorrer, porque existe a repulsão elétrica, tá? Então ela vai quebrar, quando você começar a movimentar os planos de átomo, o negativo vai ficar perto do negativo, opa, não quero ficar aqui, o positivo vai ficar perto do positivo, opa, não quero ficar aqui, a ligação química vai quebrar, não vai se refazer e você quebrou o material. Já os metais, como os elétrons são de todo mundo e os átomos envolvidos são todos iguais do ponto de vista da carga elétrica, quando você deslocar um plano em relação ao outro, beleza, você quebra essa ligação química entre esses dois.
mas aí ela refaz. E assim como aqui eu só desenhei 3, mas teria um quarto aqui atrás, porque senão eu vou ficar desenhando todos os planos, não tem como, né? Teria um quarto aqui atrás, que também se ligaria nesse. Esse encontraria o outro quarto aqui e por aí vai, até você deslocar vários planos e deformar o metal. Então o metal aceita a deformação, a cerâmica já não. Por quê? Porque a ligação química quebra e se refaz. Agora, não tem como ela refazer negativo com negativo. Tá? Essa é a ideia. Por isso que eu quero que vocês entendam ligações químicas, mas não precisa entender do ponto de vista da química. O conteúdo desse slide já tá bom. Esses esqueminhas, na verdade, pra vocês saberem o nome do que esses esqueminhas representam, já tá bom. Vocês vão estudar essas ligações na química, tá? Porque eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Metal, eu deslocar átomo de metal, todos são iguais, a ligação quebra e refaz, ele deforma um monte antes de quebrar. Cerâmica não, uma vez que quebrou a ligação química, ela não tem como refazer com o vizinho, porque o vizinho é igual a ele, igual, né? Em ligação iônica, carga igual não se liga com carga igual. Então quebra. Você deslocou um pouquinho o plano de átomo, quebra. Metal não, você vai até quebrar, você vai deslocar um montão o plano de átomo, porque ele aceita isso das ligações quebrarem e se refazerem. Já deformar um polímero, você nem vai quebrar a ligação primária. Deformou cerâmica, quebrou a ligação primária e, inclusive, quebrou o material, porque a ligação iônica não se refaz com o vizinho. Metal, você vai... Peraí, buguei um pouco aqui. Metal, você vai quebrar a ligação e vai refazer com o vizinho várias vezes. Então, ele vai deformar de maneira permanente, ou seja, deformação plástica, vai ter deformação plástica bastante antes de quebrar. Já os polímeros, você não vai quebrar nem ligação primária. Aqui você está quebrando e refazendo ligação metálica. Aqui você está quebrando e não refazendo ligação iônica. Aqui você não vai quebrar a ligação covalente. Até vai, mas só no final lá, só na fratura. Para começar a deformar, você vai quebrar a ligação secundária. Você vai desemaranhar essas moléculas compridas. Tem esquemas disso aqui. Eu fiz aquele na lousa para vocês terem no caderno, mais simplificado. Mas olha o esquema aqui, ó. Átomo de alumínio. Vai quebrar a ligação aqui e refazer. E por aí vai. Aqui ele fez tensão de cisalhamento, que é uma flecha para cada lado. A gente vai estudar isso ano que vem, mecânica técnica. A gente poderia aqui ter desenhado as duas flechas para o mesmo lado, tá? Mas mesmo assim, mesmo você puxando... uma flecha para cada lado. Esse desenho tá bom. Embora a tensão seja de cisalhamento, a ideia aí vai ser muito parecida. Só vai mudar a posição em que a gente colocaria as flechas, ó. Em vez de colocar aquela flecha ali em cima daquele jeito, eu colocaria ela aqui. Em vez de colocar a flecha desse jeito, eu colocaria ela aqui. Como você está puxando para os dois lados, alguns planos vão para um lado, outros planos vão para o outro, tá? Então, consequentemente, você vai quebrar essa ligação e refazer ela com esse. Vai quebrar essa ligação aqui e vai refazer ela com esse. E assim por diante, tá? O outro que estaria aqui do lado vai se ligar nesse aqui. E assim vai. Quebra e refaz, por isso deforma um monte. O polímero, quando você começa a solicitar, primeiro você quebra os emaranhados das cadeias. Lembra que eu falei? O polímero é como se fosse um macarrão, né? É que o macarrão é um exemplo ruim aqui, porque antes dele estar cozido, se eu tentar esticar, eu arrebento todos os fiapinhos de macarrão, todos os fiozinhos de macarrão. Mas com a molécula, não. A molécula, o polímero sob tensão, você vai desemaranhar elas, vai estirar elas, vai desenovelar elas, vai, vamos dizer assim, tirar o nó de umas que umas têm com as outras, que é o emaranhamento, tá? E também vai esticar elas. Quando tá bem esticadinha, aí fratura. Quando você fraturou o polímero, você quebrou a ligação primária. Enquanto você tá só deformando, você só tá quebrando a secundária. Tá separando e estirando as moléculas, tá? Então, esses dois aceitam deformação plástica, deformação permanente. Por quê? Porque o polímero tem o desemaranhamento, a quebra das ligações secundárias, e o metal tem a possibilidade de quebrar e refazer ligação primária. Já a cerâmica não, ó. Esse desenho é meu, não achei nenhum na internet, mas é o mesmo que está desenhado ali. O pequenininho é o positivo, o grande é o negativo, fiz tração, ó, desloquei, tá vendo? Da situação 1 para cá, errei na animação, aquela bolinha apareceu depois. Mas desloquei esse plano para lá. Claro que continua aqui, hein, gente? Porque tem muitos átomos no material, mas a gente só desenha alguns porque é um esquema. O positivo não aceita ficar perto do positivo e o negativo não aceita ficar perto do negativo. Ó, devido à repulsão elétrica que ocorreria pela junção de íons com a mesma carga, a situação não ocorre e o material fratura sem se deformar. Pelo menos sem se deformar plasticamente, porque elasticamente, deformação recuperável, ele deforma, pouquinho, mas deforma. Esses íons aceitam algum deslocamento. Ele não aceita ficar em cima vamos dizer assim, do vizinho com a carga igual. Mas um deslocamentinho pequenininho, ele aceita. Isso vai falar assim, mas o deslocamento de um íon é quase nada. De um é quase nada. Mas na amostra inteira, acaba dando aí alguns centésimos de milímetro de deformação, tá? Igual no exercício que a gente fez, o metal, lembra, quinta-feira?
terça-feira, perdão, deformou 0,77 milímetros o metal. Imagina a cerâmica, né? Vai se deformar bem menos. Então, essa situação não ocorre. Esse X está aí para lembrar vocês disso daí. Agora, finalmente, a gente vai para uma área mais matemática, / física, menos química, que tem a ver mais com a base de mecânica de vocês. Eu falei muito, pessoal. Eu vou pedir 2 minutos aí para vocês, porque tá gravando ainda, né? Para eu tomar uma água. E se vocês tiverem mais pergunta, pode ir colocando aí no chat. Só vou pegar uma água lá e a gente já termina, tá bom? Só um segundo. Mas tá vendo por que é importante falar do modelo atômico? Se eu não tivesse falado nas primeiras aulas, parece bobeira, né, do modelo atômico, esses desenhos aqui não fariam sentido. Não fariam sentido, ó. A gente já tá, embora a gente na aula de ligações químicas tenha saído dessa história do modelo atômico e tenha falado das ligações químicas mais atuais, a conexão da primeira com a terceira aula, pulando aí a parte de ligações químicas, entendam que as ligações químicas existem, ainda que do jeito simplificado. Isso muda o tipo de átomo que está em cada material, mas ó, eu simplifiquei o átomo para uma bolinha. Igual a gente falou na primeira aula. Ó como que eu desenhei, representei um metal sólido. Ó como que eu representei uma cerâmica sólida. Aqui não dá para ter átomo, né? Porque a molécula é mais comprida. Mas essa molécula é constituída de átomos também. Então o modelo ajuda não só a gente explicar a transformação de fase em metais, mas propriedade mecânica. A maneira como os metal e polímero aceitam se deformar e a cerâmica não, também simplificando o átomo aí, ó, de alumínio para uma bolinha e os cátions e os ânions de cerâmica para uma bolinha. Então, por isso que a sequência foi essa. Átomos nos sólidos, porque a gente vai estudar os sólidos nessa disciplina, são simplificados para a bolinha. Aula 1. Aula 2, ligação química. Não vamos falar em bolinha, mas vamos ver o que determina as classes de materiais. E aí na aula 3 a gente junta tudo. Ó, vocês já entenderam as ligações químicas, agora a gente pode falar de bolinha, mas entenda que na cerâmica eu tenho bolinhas carregadas com cargas diferentes, e nos metais não. Tá? Isso. A gente introduziu propriedade mecânica, falando da diferença de comportamento e a causa, né, que é a ligação química diferente. Propriedades em tração, a gente já falou, eu já falei lá atrás. Eu estava falando para vocês força e o tanto que estica. Eu falei, não é bem assim. A força, na verdade, vai no eixo Y, dividida pela área, e o tanto que esticou vai dividido sempre pelo comprimento inicial. Então aqui eu tiro uma unidade de tensão, que é Newton sobre metro quadrado, então vai dar Pascal, ou como a gente já fez no exercício, megapascal, ou até gigapascal, se for muito grande. Mega é só multiplicar por 1 milhão, 10 a sexta, e giga é só multiplicar por 1 bilhão, 10 a nona, tá? Mas é o Pascal, é a unidade de pressão. Tensão tem a mesma unidade de pressão, que é Newton por metro quadrado. E aqui é o número adimensional, que é como se fosse, vamos dizer assim, a fração, na verdade, o número decimal que aumentou. Se eu aumentei de 20 para 22, eu divido 2, que é o aumento, pelo comprimento inicial, que é 20, dá 0,1. Então quer dizer que eu aumentei 0,1. Dá até para converter 0,1 em porcentagem. Se vocês fizerem a conta, aí vai dar 10%. Mas não é porcentagem, não. É sempre um número decimal entre 0 e 1. Depende, né? Se for uma borracha que estica muito, vai dar maior que 1. Mas para os metais, vai ser sempre um número decimal entre 0 e 1. Eu vou dividir o pouquinho que deformou pelo comprimento inicial. Então aí eu tenho tensão e deformação. São esses dados que o equipamento vai fazendo, tá? Porque ele mede força, a área da amostra eu informo, então o computador vai fazendo esse cálculo. Ele tem lá um negócio que chama extensômetro, um equipamento que chama extensômetro, que mede a variação de comprimento, e o comprimento inicial eu também digito lá antes de começar. Então, com a célula de carga, ele mede a força que eu estou fazendo, que ele está fazendo no material, o equipamento, e com o extensômetro ele mede o tanto que está esticando. Aqui, ó, não é mentira o que eu falei. Eixo Y, força. Eixo X, tanto que está esticando. Mas o computador divide a força medida pela área inicial e divide o tanto que está esticando pelo comprimento inicial. E aí sim, ele marca um valor no Y e um valor no X. Sempre simultaneamente, tá? Sempre que ele vai medir uma força e calcular a tensão, medir uma variação de comprimento e calcular a deformação, ele vai falar, ó, nesse instante a força é tanto e deformou esse tanto. No instante 1 segundo. No instante 2 segundos a força é tanto, deformou tanto. E aí, ponto a ponto, ele vai chegar num gráfico para os metais, que tem mais ou menos essa cara aqui.
Tá vendo? E são os metais que tem parte reta e parte curva. Eu dividi lá a apresentação em parte reta, vai ter uma pessoa que vai falar de parte reta, outra que vai falar de parte curva. Não esqueçam, depois eu vou perguntar de tudo para todo mundo, tá? Mas inicialmente, só para vocês começarem a raciocinar, parte reta, parte curva. Se for cerâmica, só tem parte reta. Mas aqui a gente já vai começar a focar nos metais, que, primeiro, são a classe de materiais mais simples, com a ligação química mais simples. Vocês viram que os átomos lá dos metais são todos iguais, né? Então, tem que começar pelos metais para a gente compreender de qualquer jeito. E segundo, porque metais é o mais importante para a base de mecânica que vocês precisam ter na mecatrônica, tá? A parte reta do gráfico pode ser equacionada. Como? Eu pus um troço aqui que vocês ainda não viram, eu imagino, que é tangente, tá? Uma coisa que eu esqueci, que aí já vou até pôr aqui, para nas próximas vezes que eu mandar essa apresentação, ele ir, ó. Isso aqui é o módulo de Young ou o módulo elástico do material, tá? Módulo de Young ou módulo de rigidez elástica ou simplesmente módulo elástico. Eu pus ele aí e não escrevi quem que é o nome dele, tá? Módulo elástico, que é a tangente de um ângulo. O que é tangente? Vocês vão aprender isso aí ainda. Cateto oposto por cateto adjacente. Cateto adjacente é cateto perto. Eu fechei 2 triângulos retângulos aqui. Vai ter um cateto aqui do triângulo retângulo, que é o valor de tensão, por exemplo, vamos pegar sigma 2, que está mais fácil de ver. Poderia ser sigma 1 também. É o cateto que o ângulo enxerga, é o oposto. O cateto adjacente é o epsilon 2, a deformação 2. Cateto adjacente é cateto perto. O cateto que está perto do θ é o epsilon 2. O cateto para o qual o θ enxerga é o sigma 2. Então a tangente, vocês vão aprender isso aí em trigonometria, é o sigma 2 dividido pelo epsilon 2. E dá certo se eu fizer a mesma coisa também para o sigma 1, o epsilon 1, ou qualquer sigma e qualquer epsilon, desde que eu pegue nessa parte reta do gráfico e eu fecho um triângulo retângulo. Então, a tangente desse ângulo é o módulo elástico. Então, o módulo elástico, desde que eu pegue valores na parte reta, desde que eu pegue pares, tensão, né, deformação na parte reta, qualquer sigma por qualquer epsilon correspondente, quando eu dividir a tensão pela deformação que essa tensão causou, é o módulo elástico do material. Essa fórmula é mais comum aparecer assim, ó. Tensão igual módulo elástico vezes epsilon. Você precisa saber essa dedução? Não. Você precisa me explicar essa dedução? Também não. O que você tem que me falar? Quem vai apresentar isso aqui? A parte reta dos gráficos pode ser equacionada por uma coisa que chama lei de Hooke. O material se comporta igual uma mola na parte reta, ou seja, a tensão é proporcional à deformação. Quanto mais tensão eu coloco, mais deforma, tá? Então, força elástica é igual kx. É o que vocês vão aprender em física. Eu fiz um exercício aí para ilustrar como é que seria o comportamento de uma mola, tá? E falei, na mola as deformações são maiores, até pelo formato geométrico dela que permite isso. Num corpinho de prova dos metais, você vai estar medindo não uma propriedade de uma mola, que tem um formato geométrico próprio para esticar, mas a propriedade do material. Às vezes até do material que fez a mola. Só que só de você dar outro formato para ele, ele não vai deformar tanto igual uma mola. E aí você, em vez de usar para a mola, é força elástica Kx. A constante, a rigidez da mola é o K. O tanto que esticou é o X, que é literalmente o tanto que esticou. E a força elástica é o F. Esticou ou comprimiu, tá? É como os materiais vão ser esticados aí nesse ensaio. Eu trouxe um exercício de mola, que a mola seria esticada. E aí aqui, ó, eu fiz um exercício. Em vez de ser o F, é o sigma, que é o F sobre área. Em vez de ser o X, é o epsilon, que é o X sobre o comprimento inicial. Ou o X é o delta L, né? A variação de comprimento, que é o X, é o delta L, tá? Então, pessoal, desculpa, eu fiz esse exercício aí, que era substituição direta das duas fórmulas, tá? A gente tem 3 fórmulas na teoria dessa matéria. 2 que estão aí, nesse slide. Tensão é força sobre área, deformação é variação de comprimento por comprimento inicial. E a outra, que você não tem que saber de tangente, você não tem que saber de nada, você está no primeiro ano do ensino médio, só você tem que saber que o material se comporta igual uma mola, só que deformando menos, nessa parte reta. E essa é a equação que representa isso, que me mostra que quanto maior a tensão que eu faço, mais eu estico o material. O sigma, essa letra aqui, é a tensão que eu fiz no material. O epsilon, esse ezinho pequeno, é o tanto que o material de fato esticou, tá? E esse E? Esse E é uma constante. Quanto maior o E, mais tensão eu tenho que fazer para esticar o mesmo tanto. Tá? Essa é a ideia. Não precisa falar da tangente, não. Fala que o material se comporta igual uma mola e que quanto mais tensão eu dou, mais deformação ele tem. E o E é a rigidez. Quanto maior o E, mais difícil é deformar. Mais tensão eu tenho que fazer para obter a mesma deformação. Tá? Bom, último slide, né? Na verdade, eu falei que ia falar de utilidade, né? Mas eu tirei da apresentação porque eu ainda não falei com o noturno.
teve um feriado. Mas de vocês já falei, então eu vou cobrar. Mais chance de vocês pontuarem aí. Quanto mais vocês vão ver depois de um tempo, quanto mais conteúdo tiver nessas apresentações orais, melhor. Que é mais chance de você recuperar uma nota, de repente, de uma coisa que você errou e tal. Aí eu tenho esses 4 pontos. Eu não vou falar deles ainda, não. Não vou falar deles ainda, não. Porque é uma explicação longa. Eu vou falar o que vocês pediram, ó, dutilidade. Vou mostrar um slide só de dutilidade. Dutilidade é quanto o material deforma plasticamente antes de quebrar. É só isso, ó. Olha aí, vocês têm deformação plástica? Não. Então ele é frágil. Não é dútil. Dútil tem que deformar bastante. Tem que ter bastante deformação plástica. Olha esse aqui. Ó a parte reta e olha a deformação plástica. Olha o tanto que deformou plasticamente, pessoal. Olha o tantão. Então esse é dútil. Tá na cara, ó. Tem deformação plástica, tem gráfico além da parte reta, bastante gráfico além da parte reta, do começo, que é uma reta, sempre vai ser uma reta no começo, é dútil. Não tem, não é dútil. Aqui, ó. Aqui, cerâmica não tem parte curva, só tem parte reta. Frágil. Metal tem parte curva, dútil, bem dútil. Borracha, mais dútil ainda. Pensa num chiclete mastigado, tá? Porque a borracha convencional, ela vai e volta. O chiclete mastigado, ele vai e fica, e ele deforma plasticamente. Você tenta fraturar um chiclete mastigado. Chupa o chiclete, tira da boca, tenta fraturar. É um dos materiais mais dúteis que tem, porque ele deforma um pouquinho, é elástico, um pouquinho vai voltar, mas se você puxar bem, ele vai deformar um montão plasticamente antes de quebrar. Então, o metal perto da cerâmica é dútil. Por quê? Porque tem deformação plástica. Tem alguma deformação plástica. A cerâmica não tem nada ou vai ter um pouquinho de nada. Porque se aproximou o íon positivo do íon positivo, estoura. Se aproximou o íon negativo do íon negativo, estoura. Né? Quer dizer, vai ser ao mesmo tempo as duas aproximações, mas estoura. O metal já não. O metal aguenta um pouco mais, é dútil. O chiclete mastigado, então, é absurdo de dútil, tá? Então, cerâmica, zero ou nenhuma deformação plástica. Zero ou pouca deformação plástica. Frágil. Metal, dútil. Um chiclete mastigado, mais dútil ainda, tá? Aí o resumão que eu mostrei para vocês. LRT a gente ainda não falou. Eu vou voltar naquele slide lá, que lá é a parte mais pesada, então vou deixar por último. Rigidez. Quanto maior o E, mais o material é rígido. Gente, o que significa rigidez? Uma coisa rígida é difícil de deformar, difícil de dobrar ou até difícil de esticar, tá? Então, quanto maior for o E, vocês podem ver isso matematicamente. Quanto maior for o E, vamos supor que eu queira fazer no material uma deformação, sei lá, de 0,02 milímetros, tá? Então, essa é a deformação. Aqui tem o E. Aqui tem o E. Vamos supor que eu queira fazer isso no material 1 e no material 2. Então, sigma 2, epsilon 2, eu quero fazer a mesma deformação. Qual eu vou precisar de mais tensão? Vamos supor que esse seja mais rígido, que esse aqui o módulo dele seja 110 gigapascal, e esse aqui seja, sei lá, 50 gigapascal. Esqueci o P. Esse eu vou multiplicar 110 por 0,02. 100, vai? 100 para arredondar. 100. Vai dar um resultado de tensão 2 gigapascal. 2 gigapascal. Esse outro, como é 50, vai dar um resultado de 1 gigapascal. Então, em qual eu fiz mais tensão para causar a mesma deformação? No de 100, ó. O de 100 deu o dobro, o de 50 deu metade. Então, para causar a mesma deformação em algo que tem módulo de 100 gigapascal, eu faço o dobro da tensão que eu teria que fazer para causar a mesma deformação no que tem módulo de 50 gigapascal. Então, de 100 é mais rígido. O E é uma medida direta da rigidez. Ou seja, se for rígido para conseguir a mesma deformação, eu tenho que fazer mais tensão. E saibam de uma coisa, que vocês ainda não viram geometria analítica, função deve estar começando em matemática, quanto mais inclinada for a parte reta do gráfico, maior o E. Tá? Então, o gráfico te dá uma dica boa sobre o E. Olha aí, a cerâmica tem o E maior. O metal não tem o E tão grande. E a borracha quase nem tem E, né? Porque a parte reta é uma coisinha de nada e está quase deitada, tá? Então, quanto mais inclinado, ou seja, mais em pé, maior o E. E a rigidez. Significa uma rigidez ser maior, mais tensão para conseguir a mesma deformação, tá? Ou a mesma tensão conseguiria bem menos deformação do que num que não é tão rígido. A gente pode fazer essa análise, em vez de deixar fixa a deformação, deixa fixa a tensão, mas vai confundir vocês, porque eu acho que esse ficou claro. Então, deixa esse mesmo. Fixa a deformação e você vê que quanto mais rígido o material, mais tensão você tem que fazer para conseguir a mesma deformação, tá? Para deformar 0,02, esse aqui você teve que fazer 2 gigapascal, porque o módulo era 100. Esse aqui você teve que fazer 1 gigapascal só porque o módulo era 50, o módulo é menor, a rigidez era menor, tá? Então, mais em pé, mais rígido, mais tensão para conseguir a mesma deformação, tá?
Dutilidade é o quanto a curva é longa na horizontal. Simples assim, tá? Depois da parte reta, hein? Faltou uma observação aqui na minha própria aula. Quanto a curva é longa na horizontal, pode até acrescentar aí, ó. Depois eu acrescento outra cor. Depois da parte reta. A parte reta não conta na dutilidade, porque a parte reta, se só tiver a parte reta, ele é frágil. Então, se a curva for longa na horizontal depois da parte reta, quanto mais longa, mais dútil o material é. Tá? Mais dútil o material é. Essa é a ideia. Tá? É quanto mais deformação plástica ele tem. Isso aí é a dutilidade. Tá? Rigidez, então a gente já sabe, mais tensão conseguir a mesma deformação. E é a inclinação. Tenacidade é a área. A área embaixo do gráfico me dá a medida numérica de energia que o material absorve. Porque pensa, se eu estou fazendo força, está saindo alguma energia. Ou é a energia química do meu alimento que está virando energia mecânica no meu braço, a gente vai fazer na mão, ou é a energia elétrica na máquina que está movendo a máquina a garra da máquina, é algum tipo de energia transformada em energia mecânica que representa o movimento da garra e o puxar o material. Então, essa energia que é fornecida ao material, ele vai absorver pelo menos uma parte dela. Para quê? Para quebrar suas ligações químicas, porque ele vai fraturar. Então, mesmo o metal que quebra e refaz, alguma hora quebra as ligações químicas permanentemente na hora que ele rompe. Para quebrar, tem que absorver energia. Tem material que precisa absorver mais energia para quebrar. Então, a gente fala que ele é mais tenaz. Olha o tamanho dessa área, dessa curva desse material dútil, que provavelmente é um metal. Área enorme. Agora, olha a área pintadinha de bolinha do material frágil, que só tem a parte reta e deforma muito pouquinho depois da parte reta. Uma área pequena, tá? A área 1 cabe 2 ou 3 vezes na área 2. Então, a área 2 é maior. Essa área é o tanto de energia que ele absorveu. Então, as ligações químicas do metal, para serem fraturadas, absorvem mais energia. O metal absorve mais energia antes de fraturar, como está escrito aí. Para terminar, né, a gente não falou do LRT, mas o LRT é a tensão máxima que o material atinge. Então, se eu te der um gráfico assim, você vai olhar onde é a tensão máxima. Por exemplo, numa cerâmica, o LRT é a tensão de ruptura, que é a máxima. Num polímero, dependendo, o LRT, tem alguns polímeros que o LRT é aqui, ó, é o escoamento. Nesse exemplo que eu dei, o LRT está aqui no meio. Tem alguns metais que o LRT é o escoamento também. Não sei falar nenhum de cabeça como exemplo, mas tem. Que a curva vai fazer isso aqui, ó. Esse dente aqui vai ficar, ó, o escoamento, né, que a gente ainda não relembrou o que é, mas é quando acaba a deformação elástica e começa a plástica, o escoamento é o LRT. Pode acontecer. Nesse exemplo que eu dei, o LRT não é nada de especial, ele é aqui no meio. É o limite de resistência à tração, é a tensão mais alta que o material atinge ou simplesmente a resistência do material. Tá? Tensão de ruptura é fácil, é só você ver onde quebrou e a tensão e jogar lá no gráfico de tensão e ver que tensão tinha no momento que quebrou. Maravilha. Limite de proporcionalidade é onde acaba a reta. É o ponto final da reta. É mais ou menos, tá, gente? Você vai ver ali onde está claro uma curva, para baixo é uma reta, você marca o ponto aí. Ele é um ponto que tem um valor de tensão associado a ele, um valor de deformação associado a ele, mas isso não interessa. Interessa o ponto. Ponto P é chamado de limite de proporcionalidade. Ruptura já falamos, LRT já falamos, P já falamos. Falta o escoamento. O escoamento, a definição é simples. Antes da tensão de escoamento, que corresponde a uma deformação, que a gente achou aqui laranjinha, né? A tensão de escoamento é o que a gente identifica, a gente desce e acha a deformação de escoamento. Antes da deformação de escoamento, eu só tenho ou seja, para deformações menores que ela, eu só tenho deformação recuperada. Vai e volta. Seja o elástico linear, que segue a lei de Hooke, linear porque é uma reta, uma linha, ou não linear, que é essa curvinha, eu não tenho como equacionar, mas ele também volta, ele também recupera. Por isso que eu chamei de elástico não linear. Do escoamento para frente, é deformação plástica, é deformação que não recupera mais, tá? Já era. Então, cerâmica não tem escoamento, porque é frágil. Polímero tá aqui, ó. A reta acaba mais ou menos aqui. Aqui eu não sei se o escoamento é aqui. Depende da cara do polímero, a reta pode vir até aqui em cima. Polímero também não interessa a tensão de escoamento pra gente agora. Interessa dos metais. Se o metal tiver esse dente estranho aqui, esse dente maior, depois uns dentinhos aqui, que isso acontece, tem uma variação muito grande de tensão no momento que ele tá escoando, depois estabiliza de novo, porque tá vendo o que tá rolando aqui, ó? Você deforma aí de maneira linear. Aí você sobe. Aí você desce. Aí... enquanto ele está escoando, o equipamento não fica muito... ele a tensão sobe e desce muito rápido. Por isso que forma esse dente zoado aqui. Depois estabiliza, tá? Essa que é a ideia. Aqui está claro o escoamento. O escoamento é nessa região. Então, qual que é a tensão máxima
escoamento é essa. Então, é o limite de escoamento, a tensão máxima. Você pega a deformação correspondente a ele aqui, você sabe que daqui para cá foi deformação elástica recuperável e daqui para cá foi deformação plástica não recuperável, tá? E quando não tem incidente, aí você vem no eixo, vai ter que achar a deformação de 0,002. Lembra que a deformação é adimensional, né? Adimensional, perdão, porque você dividiu uma medida em metro, que é a variação de comprimento, pelo comprimento inicial, que também está em metro, centímetro, sei lá, enfim. Mas você dividiu uma medida de comprimento por outra medida de comprimento, ficou adimensional. Então é 0,002. Você vem, pega a sua régua, pega a unidade do gráfico, porque esse gráfico é teórico, mas quando você tiver um gráfico prático na mão, você vai ter condições de olhar que a unidade vir aqui. Pega esse valor aqui e sobe. Sobe, mas você sobe reto para achar a tensão que faz essa deformação? Não, isso não vai te ajudar em nada. Cai dentro do regime elástico. Você sobe paralelo à reta. Vem na deformação de 0,02 e sobe paralelo à reta. Pode ver que eu subi esse azul paralelo ao vermelho. Onde cortar o gráfico é a tensão de escoamento. Interessa muito a tensão de escoamento? Interessa para fins de projeto. Você não pode deixar chegar na tensão de escoamento, senão ele vai escoar, vai deformar plasticamente. Num projeto não pode. Mas aqui na teoria, a gente nem olha muito para a tensão de escoamento. A gente vê aqui a deformação ela corresponde, que a gente sabe que para a direita dela, para deformações maiores, o regime é plástico, ou seja, deformação permanente. Antes dela, o regime é elástico. Tem o elástico linear, que é até onde acaba a reta, que é o P, limite de proporcionalidade, e tem esse pedacinho estranho aqui, ó, que não é nem a reta nem a deformação plástica. Então, o que que é? É deformação elástica, é deformação recuperável, porém não segue a lei de Hooke. É estranho. É uma parte aí de transição, tá? Elástico, elástico não linear, plástico. Aqui também teria um elástico não linear, aqui no meio, ó, nessa parte do dente. Teria um elástico não linear, mas a gente nem fala dele, tá? Porque é o seguinte, você já tem o escoamento máximo, a gente não deixa para fins de projeto chegar nesse escoamento máximo, então a gente separa aqui para cá elástico e aqui para cá plástico e já era, tá? Acho que, pessoal, para uma revisão de 1 hora e 20, eu acho que deu para revisar bastante coisa, né? Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado.